Quero ir com você ao livro de Gênesis, no capítulo 16. Já há algum tempo que eu interrompi a série de mensagens expositivas e creio que Deus me dará a orientação para voltar a fazer a pregação expositiva da palavra de Deus, muito embora seja sempre minha preocupação expor com clareza o texto bíblico. E o texto que estou lendo hoje é em Gênesis no capítulo 16, o versículo 11, nesse primeiro momento. Convido você a ler o texto e deixá-lo acessível para você voltar a ele quando for orientado. Gênesis 16, o verso 11, diz o seguinte: Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. O Senhor te acudiu na tua aflição. Outras versões dizem o seguinte: porque o Senhor ouviu em seu sofrimento, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição, porque o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Deus abençoe a sua palavra. Claro que esse texto precisa de ser exposto no seu contexto. De quem esse texto está falando? Diz referência a quem? Se você observar o início do capítulo, tem um título que foi acrescentado depois, quando houve a edição das Bíblias modernas, e ali está falando de Sarai e Agar. Sarai, sim, aquela que depois seria chamada Sara. E Agar, a sua serva egípcia. Quando Abrão saiu do Egito com sua esposa Sarai, levou consigo muitas coisas, uma riqueza muito grande. Levou inclusive servas. Agar é uma dessas servas que acompanhou Abrão na saída dele do Egito. O texto faz parte de uma cena bíblica que eu preciso fazer um resumo aqui. Agar, quando recebe essa visitação do anjo do Senhor e recebe tal palavra encorajadora, ela estava fugindo de Sarai, a sua senhora, a sua patroa. E por que ela estava fugindo? Aconteceu um erro, algo que não deveria acontecer. É que eles haviam combinado, Abrão e Sarai, de gerar um filho, e esse filho seria considerado o filho, então, de Sarai, e não da sua serva Agar. E, assim, entrando em acordo, Deus permitiu que Agar, então, concebesse e ficasse grávida de Abrão, o seu senhor. E quando Agar, a escrava egípcia, percebeu, soube que estava grávida, ela humilhou a sua senhora, a sua patroa. Diz aí um dos versos, é o verso 4. Então, Sarai ficou muito aborrecida, muito irada, e pediu uma providência ao seu marido Abrão. E Abrão disse: ela está na sua mão, ela é a sua serva. E diz aqui o texto bíblico, no versículo 6, que Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. A expressão humilhou pode ser alguma coisa no sentido só de palavras, ou não sei se chegou a puni-la fisicamente, mas diz o texto que Agar fugiu da presença de Sarai e foi achada pelo anjo do Senhor. É nesse contexto. Não foi simplesmente uma fuga, havia sofrimento, havia aflição no coração desta mulher, mãe, chamada Agar. Mas eu preciso e desejo, para ficar mais claro ainda, situar o texto num ambiente histórico maior. Em Gênesis 12, você deve lembrar, meu irmão, minha irmã, que Deus chamou a Abrão a empreender uma caminhada de peregrinação naquela que seria a terra, que seria dada aos seus descendentes, que formariam uma grande nação. Abrão era simplesmente de uma linhagem de gente temente a Deus. A história começa lá no capítulo 12, ou melhor, no final do capítulo 11, quando tem ali uma genealogia.
Abraão tinha como pai a Tera, um homem temente ao Senhor. Moravam numa terra distante, chamada Ur dos Caldeus. E Deus disse, olha, vão em peregrinação. E quando o seu pai Tera morreu, Deus ainda reafirma, olha, Abraão, eu vou te mostrar a direção, mas deixa a comodidade, deixa a companhia da tua parentela e vai para uma terra que eu vou mostrar a você à medida que você caminhar. E Deus fez uma promessa, te darei descendência, e a tua descendência dominará toda essa região que você vai peregrinar entre o povo ali daquela região da Galileia, Judeia, Samaria. Depois é que viria a se chamar com esses nomes. Mas a terra dos cananitas, também a terra chamada de Canaã. E Abraão, assim, empreendeu com a promessa de gerar um filho com sua esposa e dessa descendência formar uma grande nação. Mas os anos se passaram. Com 75 anos, Abraão empreendeu essa caminhada. E quando chegou a 99 anos, ele ainda não tinha visto esse seu filho. E a sua esposa já era idosa, estéril, e certamente, se não for a intervenção de Deus, nada teria acontecido. Veja que o tempo para os acontecimentos estão nas mãos de Deus, e não na nossa vontade, não está no nosso controle. Então, essa história tem como pano de fundo 15 anos aproximadamente antes. Então, no capítulo 12, Deus chama Abraão, lhe faz promessa de lhe dar uma geração e a terra de Canaã. Abraão, ainda é chamado Abrão, ele obedece, ele crê e ele peregrina por aquelas terras. No capítulo 13, a informação, especialmente nos versos 14 a 17, que na peregrinação, Abraão acaba indo para o Egito, em questão de fome naquela região. E nos versos 14 a 17, Deus reafirma a Abraão de lhe dar descendência. O tempo passa, mas a promessa de Deus permanece de pé. E o texto diz que o Senhor falou a Abraão, depois que Ló se separou dele, Deus disse, capítulo 13 e 14, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. E olha que Deus refaz a promessa, e Abraão continua ainda sem filho, porque Sarai era idosa e estéril. Estamos no capítulo 13. Abraão volta do Egito enriquecido, mas sem o seu filho. No capítulo 15, Deus volta a animar Abraão e lhe promete um filho, mais uma vez. E no capítulo 16, é o capítulo em que estamos. Ali, Sarai e Agar, as mulheres próximas a Abraão. Abraão e Sarai combinam, olha, já que eu não tenho descendência, disse Sarai para Abraão, então vamos ter um filho por meio da serva egípcia. E assim, no versículo 2, está lá o registro. Da minha serva eu terei descendência. Era comum naquela cultura isso acontecer, perfeitamente aceitável para aquele tempo. No versículo 4, quando Agar, então, concebe um filho do seu senhor Abraão, diz que vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Preste atenção nisto. A escrava agora, ela pode crescer no seu coração apenas, achando que ela poderia tirar vantagem da sua situação. E ela humilha a sua senhora e desprezou a sua senhora. Uma vez que isso provoca uma reação muito ruim no coração de Sarai, então Sarai a pune, a humilha com a autorização de Abraão, e Agar então foge para uma região desértica, onde ela encontra um poço para ali ter algum abrigo, e é exatamente ali, conforme o versículo 7, que o anjo do Senhor a encontra, junto àquela fonte de água no deserto, no caminho de Sur, e acontece esse diálogo que está aí resumido no versículo que li.
No versículo 10, o anjo do Senhor faz promessas também agora a Agar, aquela que seria a mãe. E o Senhor faz promessas consoladoras a ela. Num momento de grande angústia, de sofrimento, de aflição, ela recebe do Senhor uma palavra tão abençoada, tão confortadora, que eu quero enfatizar: o Senhor te acudiu na tua aflição, terás um filho, e esse filho será um príncipe, será uma grande nação, uma nação forte. Qual mãe que não gostaria de receber tal palavra positiva para o filho que ainda estava no seu ventre? E no versículo 13, Agar invoca a Deus, e é uma parte muito linda desse texto, e faz daquele lugar um marco espiritual. Diz o verso 13 que ela invocou o nome do Senhor. Ora, ela era uma estrangeira, ela era uma egípcia, mas ela agora aprende, ela conhece o Deus verdadeiro que visita, um Deus que vem pessoalmente, não é um Deus distante como os deuses do Egito, mas ela conhece o Deus de Israel, daquele que seria Israel ainda, né? Conhece o Deus de Abraão e conhece aquele Deus que é próximo. E ela disse: tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi, que está entre Cádiz e Bered. Eu precisei fazer esta exposição toda para que a gente pudesse entender o versículo em destaque, que é o versículo 11, e exatamente destacar a última partícula, que o Senhor é um Deus que acode na aflição, é um Deus que socorre. O Senhor acudiu àquela mulher na sua aflição, a aflição dela foi ouvida, e também foi usada por Deus. Sim, Deus trata conosco de diversas formas, e na oração, no clamor, é a permissão nossa de Deus tratar em nós mesmos. Mesmo que aquela aflição de Agar tivesse sido provocada por ela mesma, veja que Deus usa a aflição para o nosso bem. Eu quero convidar você a esse tema: não desperdice a sua aflição. Às vezes a gente faz da aflição um momento do lamento, alguns perdem o fervor, perdem a alegria, alguns criticam a Deus, ou chegam até a blasfemar, mas eu estou desafiando você a olhar a sua aflição, encarar a sua aflição e não desperdiçá-la, mas tirar proveito dessa condição. A cena se passa em tempos difíceis. Eram tempos difíceis para Abraão, ter que esperar o tempo de Deus e peregrinar por aquela terra com fé, com promessas. E com as ameaças, então ele tem que ir mais longe, ele tem que ir ao Egito. E depois, com as dificuldades que aconteceram lá, ele tem que voltar pelo mesmo caminho. Mas onde Abraão está, nas dificuldades, nas respostas de Deus, ele levanta um altar. Ele faz da dificuldade, do desafio, do momento ruim, até mesmo causado por ele, faz daquele momento um momento de crescimento, um momento de testemunho, um momento de adoração. Sim, tempos difíceis. Por falar em tempos difíceis, isso lembra você alguma coisa? Claro que sim. Quase que tragédias destroem Abraão, a Sarai, a Agar. Há outras pessoas que estão envolvidas em todo esse relato histórico, como o sobrinho de Abraão, Ló. Houve uma guerra entre 5 reis e 4 reis na região ali de Caná. E Ló, sobrinho de Abraão, que o acompanhou desde o início da peregrinação, Ló foi levado como prisioneiro. Há ali um momento de aflição muito grande, quase que Ló também é ceifado. Tempos difíceis. Agora que chega um momento em que Deus, ele pontua uma escrava. Isso é interessante para nós percebermos que Deus olha para cada ser humano de uma forma igual e tem ali cada ser humano como alvo do seu amor e do seu cuidado. Infelizmente, nem todos querem o cuidado de Deus. Há tantos que nem creem na existência dele. Há outros que creem nele como um Deus tão distante. Mas aqui está uma das provas bíblicas de que Deus não despreza ninguém.
Me parece, apenas conjectura minha, que Abraão, quando sai do Egito, com toda a riqueza que ele ganhou, no pouco tempo que ele ficou, e que leva consigo uma escrava, que lhe foi presenteada, Agar, então, começa a ter uma outra visão da divindade. No Egito eram muitas divindades, mas no meio do povo escolhido, a partir de Abraão, aí existia a crença em um só Deus. E ela começa a perceber que há algo diferente quando se crê nesta verdade. E esse Deus, ele não é distante. Ele não precisa de figuras, ele não está preocupado com luxos, com ostentações de riquezas, como se podia ver nas divindades, falsas, obviamente, do Egito. Só abrindo um parênteses, puderam perceber que no início desse culto, quando li Isaías 45, Deus dizendo, eu sou Deus, fora de mim não há outro, nada sabem aqueles que conduzem em procissão os seus ídolos. Eu sou o Senhor, eu sou eu falo, e as coisas acontecem. Esse é o Deus que Agar aprendeu na vivência, na caminhada com Abrão e Sarai. Quase que tragédias destroem essas famílias, mas acima de tudo está Deus. Um Deus que olha atenciosamente, sabe dos nossos defeitos, observa os nossos erros, nos disciplina em nossos erros, mas faz desses momentos de sofrimentos, causados por nós ou não, momentos ricos, em que devemos aprender a tirar proveito e não desperdiçar o momento das aflições. Então eu quero dizer aqui, nessa minha grande introdução, já indo para algumas aplicações desse texto, eu quero dizer, tire lições de sua aflição, mesmo que você mesmo tenha provocado tamanhas aflições. São decisões erradas, decisões tomadas no impulso, são rebeldias, conselhos às vezes que vêm da palavra de Deus ou de pessoas amigas, mas você talvez tenha insistido em fazer a sua vontade, por orgulho, por excesso de autoconfiança, depois vem a amargar aflições muito grandes. Ora, eu estou dizendo para você, não despreze, tire proveito e observe que isso pode ser usado para o seu bem, não obstante a tristeza que muitas vezes causa ao nosso próprio coração. Por isso, a primeira coisa é, tire lições, não despreze. A segunda coisa que quero dizer é que a sua aflição, na sua aflição, lembre-se da sua fragilidade. Sim, nas dores nós lembramos o quanto nós somos frágeis. Isso já foi dito de diversas formas, isso tem dito repetidamente. As figuras que têm sido utilizadas nas mensagens passadas são figuras bíblicas. Nós somos como a flor, que nasce tão bela, uma delicadeza muito grande, uma beleza, mas a flor que nasce de manhã pode, ao final do dia, não existir mais, ter sido ceifada, murchar por causa de um vento forte e quente de uma região desértica. É a figura que Isaías utilizou, que Pedro mencionou também lá na sua carta. A sua aflição, o seu sofrimento, a sua tristeza faz com que você se lembre da sua fragilidade. Abrão foi frágil ao ceder ao pedido da sua esposa. Sarai foi frágil ante a zombaria da sua serva. Sarai foi frágil ao ouvir do anjo do Senhor. Mais à frente, na história, que ela seria mãe, mesmo sendo estéril e idosa. No capítulo 12, o verso 12, diz que ela riu quando o anjo do Senhor apareceu. Abraão, olha, no ano que vem, essa época, Sarai já vai ter dado à luz um filho, aquele filho da promessa, e diz que Sarai riu-se. Ela foi frágil. E Agar também foi frágil ao humilhar. Ela foi extremamente falha ao desprezar a sua senhora e sofreu a aflição por causa disso. Queridos, a dor, seja física ou não, ela nos lembra de que nós somos sim frágeis e falhos. Muito cuidado com o excesso de autoconfiança. Muito cuidado com o orgulho no coração. Muito cuidado com aquele pensamento de superioridade. Precisamos ter autoconfiança, sim,
mas não colocar um excesso de autoconfiança. Precisamos ser humildes e entender que nós precisamos da direção do alto. Precisamos colocar diante de Deus os nossos pedidos e pedir a direção, a sabedoria para aquilo que pretendemos empreender. Nesse episódio de Abrão e Sarai conversando acerca de gerar um filho por meio da serva, não houve em nenhum momento um relato de que eles consultaram a Deus e Deus permitiu. Deus não aprovou, mas Deus permitiu. Isso é para nos lembrar que nós somos inteiramente responsáveis pelas nossas escolhas. Deus não nos proíbe de tomar decisões, Ele nos chama a responsabilidade para tomar decisões certas. E se amargamos as consequências de uma decisão errada? Ainda assim, precisamos aprender a tirar proveito e não desprezar. E na dor, no sofrimento, na humilhação, na vergonha que nós próprios causamos, ou que outros causaram a nós, vamos nos lembrar de que ninguém é tão forte assim nesse mundo, de que nós somos suscetíveis a errar muitas vezes. Por isso, fazer uso do recurso da oração, por isso, fazer uso da palavra de Deus, nos aconselharmos diretamente com Deus pela sua palavra. Somos frágeis. Muito tempo depois, quando a nação já era crescida, uma história longa, de altos e baixos, Deus levanta um profeta, e o profeta diz o seguinte: olha, meu povo erra porque falta conhecimento. E como amargaram dores, humilhações, perdas terríveis, Deus tratou-os e os fez entender da inteira dependência de que cada ser humano e cada nação tem de Deus. Deus permitiu que governos mundiais acontecessem, e esses governos se levantaram e depois caíram. E o próprio povo de Israel, que se transformou num povo numeroso, forte, também teve desses momentos. Então, a segunda coisa que estou dizendo para você, olha, a dor, o sofrimento, faz nos lembrar da nossa fragilidade. Aprenda isso e não despreze. Terceira coisa que quero mencionar: não desperdice a sua aflição, mas faça dela uma nova oportunidade. Se você pôde perceber o que o anjo do Senhor disse para Agar, você vai perceber que era uma nova oportunidade que Agar estava recebendo. Observe no capítulo 16, o verso 9, quando o anjo do Senhor diz para ela: volta para a tua senhora e humilha-te sob as tuas mãos. Ela deveria estar abrigada, ela deveria ter segurança para gerar o seu filho, mas o seu filho também seria cuidado por Deus. Era uma nova oportunidade. Porque também Deus disse: Abraão, Sarai, esse aí, que vai ser chamado Ismael, não é o filho que eu disse. Ele será grande, será príncipe, uma nação será gerada dele. Então Agar estava tendo uma nova oportunidade. Ela falhou, ela errou, mas o Senhor tratou com ela e deu a ela uma nova oportunidade. Agar teve que aprender a ser humilde, não oportunista. Humilha-te, volta. Também Abrão sofreu ao ver a sua esposa linda, porque Sarai era linda, não é à toa que o seu nome significa princesa, mas ele sofreu ao ver a sua esposa humilhada. Foi erro dele também. Ele aprendera a esperar o tempo de Deus. Nova oportunidade. Deus estava dando para Abrão: olha, continue a esperar em mim e no tempo certo. E Sarai sofreu também, sofreu a aflição grande em seu coração, e fez daquela oportunidade uma oportunidade de esperar o tempo do riso, o tempo da alegria chegaria. O que aconteceu está registrado no capítulo 17, os versos 15 e 16, quando Deus disse a Abrão: Sarai, tua mulher, já não se chamará Sarai. Deixa eu ler de novo, que me atrapalhei. A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. E no verso 19, e Deus respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho,
e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. E Isaque significa riso. Ah, queridos, na aflição, na dor, não despreze, mas perceba se Deus não está lhe dando novas oportunidades. Oportunidades há quando experimentamos tempo de aflição, tempo de dor, tempo de sofrimento. Sabe por quê? Pode ser tempo de reforçar a fé, de corrigir a fé, de reforçar a esperança, de voltar à comunhão com Deus, de reconstruir relacionamentos, de acerto de contas, de testemunhar de Deus e suas promessas, de testemunhar da segurança da fé em Cristo, de quebrantar o coração, de tratar o orgulho, de pedir perdão. Por isso não despreze, porque Deus nos corrige também em tempos de aflição. Ele não provoca o mal, mas Ele permite o mal. Ele não manda o mal, mas Ele permite que nós experimentemos a dor das nossas decisões. Mas Ele nos ensina a não desprezar, mas aproveitar o tempo que Deus nos dá para novas oportunidades, para acerto de vida, acerto de conta, alinhamento da direção da vida. Mas eu quero falar em quarto lugar que não desperdice a oportunidade de mudar a sua vida radicalmente com as lições das aflições. Sim, as aflições costumam mudar a vida radicalmente, especialmente quando a dor é intensa, profunda, com muita perda. Estava conversando com a minha esposa e ela estava compartilhando um testemunho que ela ouviu de Joyce Meyer. E a Joyce Meyer deu um testemunho da vida dela, do relacionamento dela com o seu pai. O seu pai, um homem ímpio, durante muito tempo violento e que abusou sexualmente dela por anos. E no sofrimento que a Joyce Meyer teve, ela acabou também encontrando nova vida em Cristo. Constituiu família com muita dificuldade, com muito sofrimento, e ao longo dos anos, o tempo foi se passando, acontece que aquele homem ruim, aquele homem perverso, violento, alcoólatra, doente, ele também se converte a Jesus. E numa grande aflição, num grande sofrimento, o que Deus faz? Entre aquela mulher e o seu pai, uma reconciliação, um acerto. O homem então nasce de novo, idoso, já enfermo, ele vai ser cuidado pela sua própria filha, alvo dos abusos terríveis daquele pai, num tempo de total trevas. Mas ele é um novo homem, na sua doença, na sua fragilidade, ele vai ser cuidado pela sua própria filha. Que dor, mas que momento! A vida de ambos mudou radicalmente em meio a uma tremenda dor. É uma oportunidade que Deus dá quando o homem cai nessa condição para rever a sua vida e também para acertar-se, seja com quem for, principalmente com o próprio Deus. As aflições costumam mudar a nossa vida radicalmente. Nesses tempos em que estamos vivendo, dizem que esta geração já não será mais a mesma pós-pandemia. Há muita coisa que nós vamos mudar, certamente, nossos hábitos. Desde as coisas mais simples, como o maior cuidado com higiene, até na forma de entrar em casa, mas também, certamente, em valores. Mas está custando muito. Há muita dor envolvida, há muita lágrima, há muito joelho dobrado agora que há muito tempo não estava ou nunca esteve. Há muita busca com o coração quebrantado de Deus, da direção em Deus, coisa que antes muitos não faziam. Sim, Agar seria mãe de um príncipe. Ele não seria mais um escravo, ele seria um príncipe. Era uma nova oportunidade e uma mudança radical. No capítulo 16, o verso 10, multiplicarei sobremodo a tua descendência, disse Deus, o anjo do Senhor, que significa aqui a presença de Deus, uma teofania, de maneira que por numerosa não será contada. Deus disse a Agar, esse filho será uma grande nação. E no capítulo 17, o verso 20, diz que quanto a Ismael, filho de Agar, portanto, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Esse é o pai
dos povos árabes do nosso tempo. Quanta história já sabemos, já ouvimos falar desse povo. Deus deu uma nova oportunidade. E não só isso, mudou radicalmente a história daquela mulher, daquela mãe, daquela escrava. Porque Deus se importa. E Ele quer que nós aprendamos a tirar lições das aflições e não desprezá-las. Mas não só Agar, isso se aplica também a Sarai. Sarai seria Sara. Aquela que o nome significa princesa, ela agora será também mãe de uma poderosa e abençoada nação. Capítulo 17, o verso 15, está ali testemunhando. Disse também Deus a Abrão: a Sarai não lhe chamarás Sarai, mas chamará Sara. Significa que Deus está fazendo aqui uma mudança radical. Ela não será mais uma idosa, uma estéril, uma mulher que era vista como uma amaldiçoada, mas ela agora será uma mulher honrada e lembrada. Mas custou-lhe anos e anos de aflição. Mas Deus mudou radicalmente a história dela, a vida dela. E Abrão? Abrão, no tempo de Deus, seria Abraão. Não só um pai grande, mas seria um pai de uma grande multidão. E seria também conhecido como o pai da fé, assim conhecido principalmente no Novo Testamento. Diz no capítulo 17, a título de registro histórico e para a sua edificação, verso 1, que quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. A segunda vez que Deus fala isso com Abrão. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão agora é Abraão. Desde a sua saída da sua terra, 75 anos, agora com 99 anos, ele vai ver o filho da promessa. 24 anos de espera. Mas tudo no tempo de Deus, tudo bem feito, tudo conduzido. Deus não nos privando das nossas escolhas e decisões, e nos permitindo até mesmo errar, mas nos ensinando: não despreze a aflição. E se você está sofrendo por erro, sabe que eu repreendo e castigo porque eu amo. Deus se revela como Pai, não como um juiz, mas como Pai. Que história magnífica, sobretudo no ensinamento que essas vidas nos deixem. Eu quero dizer em último lugar, não desperdice o tempo da aflição, mas aproveite para conhecer a Deus de forma mais profunda e pessoal. Aproveite esse tempo, descubra coisas novas de Deus, ou aquilo que você ouviu falar, agora experimente. Sim, Agar teve uma visão de Deus, uma visão profunda, e o que ela declarou de Deus é: eu vi aquele que me vê. O Deus eterno, o Deus de Abrão, é o Deus que vê, diferente das experiências, da espiritualidade que ela havia testemunhado no Egito. Agora ela está dizendo no capítulo 16, o verso 13, tu és o Deus que vê. E aquele encontro com Deus ali, junto àquele poço, é um marco espiritual. Ela agora tem uma experiência profunda, marcante e pessoal com Deus. Que maravilha! Que extraordinária experiência dela. Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Deus não quer ficar escondido. Ele quer se revelar. E se hoje você quer ver a Deus, olhe-o por meio da sua palavra. A Bíblia Sagrada, o livro de Deus, a você, a mim, a nós. Olhe para Jesus Cristo com os olhos da fé, o Deus Filho, que tomou a forma humana para ter proximidade e cumprir a justiça do Pai, pagando o preço pelos nossos pecados. No sofrimento, na aflição, aproveite para conhecer a Deus de forma mais profunda
e pessoalmente, não de ouvir falar. Sim, as aflições podem nos levar a conhecer a Deus extraordinariamente, o poder dEle, o amor dEle, o perdão dEle, a presença amorosa dEle, a sabedoria dEle, a soberania dEle. Deus faria grandes nações surgirem de Sarai, de Abrão, de Agar. E eu quero concluir dizendo, o poço entre Cádiz e Bered foi marco espiritual. Que cada aflição que você tiver que experimentar seja um marco espiritual. Que cada aflição, em cada aflição você tenha uma experiência grande com Deus, com aquilo que Ele é. Há pessoas que vão conhecer a Deus como Deus Salvador. Há pessoas que vão conhecer a Deus como Deus de milagres. Há pessoas que vão conhecer a Deus na dor como Deus que perdoa, o Deus que ama, como o testemunho que dei ainda há pouco aqui de Joyce Meyer e o seu pai. É o Deus que perdoa, o Deus que ama, o Deus que refaz, o Deus que dá um novo coração àquele que se arrepende e cansa de uma vida de pecados, de uma vida autocentrada, de uma vida depravada. Aquele era um marco na vida de Agar. Agora não mais é o tempo de aflição, de sofrimento, mas é tempo de testemunho e dizer, eu vi o Deus que me vê. Eu conheço pessoalmente ao Deus Todo-Poderoso. Aquele que veio a minha aflição, Ele se revelou a mim. Sim, queridos, Deus nos vê, inclusive em nossa aflição, na lágrima derramada, escondida à noite no travesseiro. Deus vê. Ele vê a nossa humilhação, se assim passamos por ela. E Ele é solidário a nós, e não nos trata conforme a nossa pecaminosidade, se há arrependimento. Mas Ele muda a nossa vida, muda até o caráter, Ele muda a história, e Ele nos conduz para a felicidade de uma vida eterna com Ele. Que tal você não desperdiçar o tempo da aflição? Se você está passando, ou se vier a passar, a experimentar por isso. Não desperdice, tire proveito dele. Tire lições, lembre-se da sua fragilidade, faça consertos, faça acertos. Decida deixar Deus mudar aquilo que só Ele pode. Conheça a Deus mais profundamente. É o meu encorajamento, é o meu desafio a você nesta noite. Eu quero convidar você à oração. A equipe de louvor vai voltar aqui, porque nós temos um último cântico a oferecer ao Senhor. E ele é intitulado Te Agradeço. Ah, queridos, como Deus tem sido bom conosco. Como Deus tem desejado mostrar o amor dEle. Como Deus tem se revelado. As pessoas é que não querem enxergar, ou não enxergam por estarem cegas pelo maligno. Mas como Deus quer demonstrar que de fato todas as coisas estão nas mãos dEle. E tudo mesmo, redundará para a glória do seu nome. Melhor é aproveitar o tempo da paz, da saúde, do vigor e servir a Deus intensamente. Mas, se não é esse o seu caso, então aproveite o tempo que Deus está lhe dando para esses aprendizados, para essa declaração de fé, para essa rendição e para conhecer a Deus com maior profundidade. Você já conhece o amor de Deus? De ouvir falar? Conheça o amor de Deus na sua vida por meio de Jesus. O seu poder é fácil a gente contemplar, olhando a criação. Mas o perdão, o amor, isso é sentido no nosso coração, na nossa própria vida. Numa oração de confissão, numa oração de entrega. Meu irmão, minha irmã, desfrute de Deus como seu Pai. Jesus é o seu Salvador. O Espírito Santo é o seu Consolador. Ele está conosco. Convido você a uma oração nesta hora. Pai, nós estamos diante de Ti, impactados pela Tua palavra. O Senhor tratou uma escrava no passado de uma maneira tão pessoal e tão bela, e fez promessas e cumpriu, mesmo sabendo que gerações depois daquela mulher, seria um sofrimento também para o povo de Israel, mesmo sabendo de
toda a rebeldia que teriam, e todos os atos violentos, ainda assim o Senhor se revelou àquela mãe, àquela mulher. E cada um que foi fruto dela, teve também a oportunidade de conhecer ao Senhor. Só não declararam-se confessos a Jesus Cristo, e o consideram como um profeta menor. Não como o Filho de Deus, não creem na Trindade. Mas, ó Deus, não obstante, os árabes têm declarado que há um só Deus. Só falta lhes conhecer a Jesus como seu único Salvador. Ó Pai, mas em meio a uma história tão dramática e linda, grandes lições o Senhor deu para ela e para nós. Por isso, ó Pai, consola aqueles que precisam do consolo. Senhor, toca naquele coração endurecido, tantas pessoas adiando concertos, adiando o pedido de perdão, tantas pessoas adiando a aliança com o Senhor, a entrega a Jesus, fazer aliança pelo batismo. Quantas pessoas estão perdendo tempo e o Senhor está chamando a conserto. Ó Deus, abençoa também a tua igreja, que haja mais fervor e intencionalidade no testemunho deste Evangelho. Então, ó Pai, nós nos encomendamos a Ti e pedimos, transforma vidas, transforma histórias, cumpra-se a Tua vontade, hoje e sempre, na nossa vida, na vida da igreja, entre as nações. Assim oro, no nome poderoso e doce de Jesus. Amém.